A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Hoje é segunda-feira, 25 de dezembro, comemora-se o nascimento de Jesus de Nazaré, o Messias Galileu, o intermediário junto ao Pai. E podemos formular aquela pergunta a todos os ouvintes: onde e quando Jesus nasceu em vossos corações? Meus queridos, é uma noite especial. Vamos realmente reverenciar o aniversariante mais importante do planeta. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. A Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014 pela emissora. Depois também passamos a atuar pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Ou podem também acessar o YouTube, digitar O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente no programa minha querida amiga, expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa. Boa noite, Paloma. Um beijo para você. E para todos vocês, que nós estamos aqui mais uma vez para estudar o Evangelho de Jesus, para nos esclarecer, para nos ajudar a progredir. E vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa falando sobre falta de fé na bondade divina. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para a Clube FM 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. Temos também o WhatsApp 999387699 e o e-mail espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. É sempre fácil examinar as consciências alheias, identificar os erros do próximo, opinar em questões que não nos dizem respeito, indicar as fraquezas dos semelhantes, educar o filho do vizinho, reprovar as deficiências dos companheiros, corrigir os defeitos dos outros, aconselhar o caminho reto a quem passa, receitar paciência a quem sofre e retificar as más qualidades de quem segue conosco. Mas enquanto nos distraímos em tais incursões à distância de nós mesmos, não passamos de aprendizes que fogem, levianos à verdade e à lição. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando da falta de fé na bondade divina. De duas afirmações de Jesus, iremos deduzir uma terceira para fundamentar a necessidade de confiarmos na bondade de Deus. Isso, confiar sempre. A primeira é quando Jesus recusou o qualificativo de bom, dizendo que apenas o Pai o é. Isso é fato, né? Quando disseram para ele que ele era bom, bom é aquele que me enviou. Olha a humildade do Cristo. E a segunda, quando disse que tudo acontece por autorização do Pai. Sem o consentimento dele, nada acontece. Daí concluímos que qualquer acontecimento ou situação que provoque sofrimento, que não tenha sido provocado por nós, representa uma manifestação da bondade de Deus. É interessante notar, meus queridos, que
Nós sempre reclamamos das dificuldades e essas dificuldades muitas vezes servem de alavanca para o crescimento espiritual, para o despertamento daquele espírito que está ali sonolento, na inércia, e a vida realmente vai se tornar bem melhor após aquela tempestade, né? Logo vem uma solução, né? Nem tudo é desgraça como nós atribuímos, né? São necessidades. Então as pessoas querem normalmente que a sua vida seja uma sucessão de vitórias de várias espécies, todavia sem nenhum esforço da parte delas, ou na pior das hipóteses, com um esforço mínimo. Eu sempre gosto de usar o exemplo do Chico para nós espíritas, né? Todos queriam ter assim uma mediunidade do Chico Xavier, ter aquela liberdade, né, de conversar com aqueles espíritos de escola. Mas agora ninguém queria levar a vida do Chico, né? Queria os bônus, mas jamais os ônus, de dedicar a sua vida ao próximo, sem ter liberdade nem para si. Olha, isso ninguém quer. Quer colher apenas os louros. Olha, não, vocês não são assim. Muita dificuldade, muito sacrifício. Além dos problemas da doença física, né, que a saúde dele era sempre debilitada. Quando acontece qualquer coisa que a desgraça no seu comodismo e tendência à inércia, revoltam-se contra Deus ou entristecem como se a própria vida perdesse o sentido. Tudo isso são manifestações de falta de fé na bondade divina. Olha, e nós vivenciamos isso agora recente. A pandemia deixou inúmeras pessoas completamente enlouquecidas. E o que é mais surpreendente, até mesmo no meio religioso, o desespero total. Poxa, onde ficou a fé dos nossos irmãos? Não. Eu fui até questionado por um amigo um dia, né, dizendo que você não está preocupado, você pode... Eu falei, olha, eu tenho que fazer a minha parte, tenho que ter a preocupação de seguir as medidas sanitárias e ponto final. Encerrou-se aí. Mas você pode desencarnar, graças a Deus que eu vou. Imagina se eu ficar aqui 500 anos... um velho rabugento, senão tem um período para ficar aqui. Isso determina Deus. E disse, olha, no corpo fora dele eu vou permanecer na vida do mesmo jeito. Até se o planeta acabar, eu não dependo dele para sobreviver. É bom que se entenda. As pessoas, fim dos tempos ruins. Quando diz, fim do planeta, fim da vida. Olha, eu não dependo do planeta para sobreviver. Foi o Cristo que nos afirmou das inúmeras moradas na casa do Pai. Se eu acredito em Jesus, eu tenho que ter certeza disso. Afinal de contas, que fé é essa? Por isso que fé inabalável, somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Você tem que ter certeza daquilo que crê. Não é uma fé cega. A maioria das pessoas acostumou-se à religiosidade simplesmente exterior. Aliás, repetindo o estilo das correntes religiosas do passado, em que bastava a cada fiel doar algum presente material às divindades para considerar cumpridor dos seus deveres para com elas. Assim se fazia no paganismo. Então isso é uma prática pagã, né? Oriundo lá da mitologia greco-romana, persa, egípcia e outras mais, que bastava você fazer um tipo de oferendas, estava tudo certo. Hoje, grande parte é ir a uma congregação religiosa num dia da semana, de preferência que todos veem, para dar crédito à sociedade. Olha, não é nada disso, meus queridos. Também muitos resumem sua religiosidade à presença, por exemplo, semanal, às reuniões do culto, simplesmente assistindo aos mesmos, como acontece até hoje em muitas correntes religiosas. Em suma, a religiosidade de muitos há apenas o exterior, não querendo assumir nenhum compromisso com Deus maior do que se render-lhe culto externo, sem participação do próprio coração, ou seja, sem verdadeira fé. É daqueles que frequentam uma escola religiosa semanalmente, né? Principalmente os cultos dominicais, que é muito comum, mas ele senta lá, assiste o culto e volta para casa. Nem nessa doutrina ele tem algo a mais a doar. Assim. E muitas vezes nem presta atenção quando está pensando ou criticando a vestimenta do outro, da pessoa ao lado. É um problema sério
que vem se arrastando por séculos e mais séculos e até milênios. A bondade divina se manifesta tanto nos momentos de alegria quanto nos de tristeza, pois uns e outros são incentivos ao nosso progresso intelecto-moral, assim como um pai ou uma mãe terrenos não dizem apenas palavras agradáveis aos filhos, mas incentivam-nos em algum momento, ou elogios, mas repreendem-nos quando necessário. Então nem sempre você vai ter palavras acaloradas, muitas vezes tem que ser chamado a atenção quando garoto, para aprender, para forjar o seu caráter. Assim também é Deus para conosco. Nem tudo são bênçãos, nós temos que fazer a nossa parte, trabalhar, passar por certas agruras para o nosso crescimento espiritual. A bondade do Pai Celestial proporciona a sucessão de momentos felizes e momentos de sofrimento, na medida certa que a sua sabedoria e amor infinitos entendem conveniente para a evolução de cada criatura. Por isso, a vida de cada um é diferente da de todos os demais. Voltando mais uma vez ao Evangelho, Deus não coloca um fardo maior do que aquele que nós podemos suportar. Tudo está dentro da medida correta. Podemos ter certeza absoluta de que Deus nos dá exatamente aquilo que é o melhor para nós. Tanto o remédio amargo, que irá nos curar das doenças morais e da ignorância, quanto o petisco apetitoso, que nos incentivará a continuar evoluindo. Nunca descrer do amor de Deus é importante para viver feliz, mesmo sofrendo agudamente ou mesmo recebendo benesses que acreditamos não merecer. As misérias humanas ocorrem igualmente por falta da confiança na bondade divina. Quando uma criatura envereda pelo caminho do mal, revoltada com o que a julga ser uma injustiça contra a sua vida, desanimada com esses sofrimentos, ou de qualquer forma, desviando-se do caminho do bem. Quantas pessoas revoltadas pelos seus próprios erros, por não ter feito corretamente a lição de casa, atribui a culpa a terceiros, ao governo, ao Estado e até mesmo a Deus, terceirizando responsabilidade. Temos que tomar muito cuidado, porque as coisas que nos acontecem, fruto da nossa própria semeadura. A noção de evolução deve ser ampliada pela ideia de que ocorre através das sucessivas encarnações do espírito imortal, desde quando saiu das mãos do Criador até a eternidade afora. Assim, cada criatura evolui sempre rumo à perfeição relativa, tanto que Jesus disse: vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais ainda. Então prestem atenção, tá? Que Jesus deixou para nós que poderemos um dia fazer até mais do que ele fez, porque ele ficou um período curto aqui no planeta, sabendo que o homem evoluiria. Temos condições de fazer mais do que ele ou igual a ele no momento atual da nossa encarnação? Não, mas futuramente nós teremos. Temos que acreditar nisso. Agora, como foi dito, a nossa evolução, ela é de tal forma relativa. Nós não vamos ter assim uma perfeição total como é o Criador, senão seríamos ele, né? Pois ele próprio não se colocou como o espírito mais evoluído que existe, reconhecendo que há outros muito mais perfeitos que ele, o que é verdade. Jesus é o divino governador do planeta Terra, mas há governadores de planetas mais adiantados, por exemplo, no sistema solar. Há o governador do sistema solar, há governadores de galáxias, governadores de nebulosas e etc. Para nós, todavia, Jesus é a mais importante manifestação de Deus que podemos alcançar. Ele encarnou a fim de transmitir suas lições pessoalmente, ser visto e ouvido pelas suas ovelhas, que temos de identificar o nosso pastor. A afirmativa de Jesus que acima mencionamos retrata a lei de evolução dentro do vocabulário limitado a 2 milênios atrás. Então Jesus é o nosso grande pastor, o intermediário junto ao Pai, o caminho, a verdade e a vida, o ser mais perfeito que habitou entre nós. A gente tem que saber que a lei do progresso nos empurra para frente, mas a gente consciente que precisamos evoluir, vamos tentando melhorar. Temos o Evangelho de Jesus, o seu caminho, né? Como ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, que quiser o Pai será através de mim. Se nós conseguirmos, né, estudar, interiorizar, tentar colocar em prática, a gente vai melhorando, sim.
No livro dos Espíritos, a lei da evolução é apresentada na linguagem do século XIX. Em a grande síntese, ela é desdobrada em minudescências muito mais extensas, de acordo com a capacidade de compreensão dos homens e mulheres do século XX. E assim irá acontecendo, pois a revelação vai sendo feita conforme o nível intelecto-moral dos encarnados. Outras revelações virão, seguramente, pois o divino governador tem essa tarefa de proporcionar condições para seus pupilos evoluírem. Muitas pessoas reclamam, porque os espíritos não trazem novos ensinamentos. Mas a gente tem que entender o seguinte: nós ainda não sabemos colocar em prática todos os ensinamentos de Jesus. Então é tudo gradativo. Quanto mais a gente caminhar para frente, amadurecendo, novos conhecimentos virão. Tudo depende de nós mesmos, buscarmos o conhecimento e colocar em prática. Daí a gente vai ter condições de ter novos conhecimentos mais aprimorados. As pessoas que não se preocupam com a sua própria evolução ou se preocupam muito pouco com ela, tendem a perder-se no emaranhado dos interesses e acontecimentos mundanos, portanto encaminhando-se para uma vida de confusão e sofrimentos. As misérias do mundo acabam cercando-lhe o coração e a mente e terminam com a desencarnação, ao final da qual pouco realizarem em prol de si próprio ou dos demais seres. Então é isso aí que a gente tem que entender. Precisamos buscar evoluir, precisamos do conhecimento, precisamos colocá-lo em prática de verdade. E aí a gente vai diminuindo o nosso sofrimento, porque a gente vai resgatando pouco a pouco todos os erros de outras reencarnações. As dificuldades, elas já acontecem para isso, porque Deus é bom, misericordioso, te dá a possibilidade de reencarnar quantas vezes precisar para você evoluir, para chegar à angelitude. Mas cada coisa que nos acontece tem um propósito. Ou é para a gente entender que precisamos perdoar, ter paciência, ter indulgência, que a gente não pode ser orgulhoso, que a gente não pode ser egoísta. Tudo está sendo apresentado para que nós possamos trabalhar e realmente evoluir. Porque cabe a nós ter esse entendimento. Precisamos trabalhar para nos alimentar, mas o trabalho maior é a nossa evolução, Então, se a pessoa não aproveitar, passou, vamos dizer, pelo mundo sem nada aproveitar. Não tanto, mas sempre a gente progride alguma coisa. Mas vamos aproveitar para progredir o máximo que pudermos. Allan Kardec afirmou: nascer, morrer, renascer, progredir sempre. Tal é a lei. Não poderia ser mais claro no sentido de mostrar o caminho do bem. Acreditemos e façamos assim, que tudo dará certo na nossa vida, em qualquer lugar onde estejamos, ou seja, encarnados ou desencarnados. Porque a gente evolui sempre. Mesmo estando desencarnado, a gente aprende, trabalha, a gente evolui e volta melhor. Para que esses conhecimentos serem aplicados e a gente adquirir mais conhecimento, partir para a parte espiritual de novo com mais um cabedal de conhecimento. Indo e vindo, a gente vai progredindo, vai evoluindo. A descrença na lei das reencarnações. As reencarnações existem para todos os seres, e não apenas para aqueles que atingiram a fase humana. Assim informa André Luiz no seu livro Evolução de Dois Mundos, sendo que esses dois mundos são a realidade dos encarnados e dos desencarnados. O nome do livro já diz tudo, que irá se desdobrar na sua sequência. Deus estabeleceu que suas criaturas devam passar pela fieira das reencarnações para evoluir, e assim acontece com cada uma. Descrendo dessa lei, muita gente se apega à vida material, se perde numa confusão muito grande, tomando sombras como sendo realidades e fantasias como benefícios importantes para si próprio. É de capital importância reconhecer que estamos sempre de passagem. Tanto que a Mãe Santíssima informou a Chico Xavier numa curta mensagem que lhe endereçou. Isso também passa, ou seja, desapegue-se de tudo, pois nada é permanente, a não ser o que cada um possa carregar dentro do seu próprio espírito. As coisas ruins ou boas vão passar,
Então, que a gente tem uma visão espiritual e não materialista, a gente sabe que aquilo tem um propósito, vamos procurar evoluir dentro daquela dificuldade, né? Porque vai passar. E nós teremos oportunidades outras de melhorar, sabendo passar por essas dificuldades, né? Sabemos que chegamos ao ponto em que estamos, depois de adquirir todas as qualidades inerentes aos seres inferiores da natureza, e que estamos atualmente na fase humana, mas não representa a mais graduada, sendo que André Luiz menciona no referido livro uma superior a ela, que se chama de angelitude, mas que também não é a mais evoluída. Então desapegamos-nos das coisitas terrenas, dos interesses que não nos fazem evoluir, sendo que a única fórmula de evolução é o amor universal, tal como Jesus ensinou pela palavra, mas sobretudo pela exemplificação. É isso que eu falei no programa anterior. Nós temos que estar certos de que a nossa evolução vai estar através do exercício do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Quando você se ama, você ama melhor o próximo, e amando o próximo, você estará amando a Deus. Então, a nossa chave de crescimento espiritual está no amor incondicional. Você vai se doar ao próximo, né, sem que você tenha interesse do retorno. Isso sim, você vai exercer o amor incondicional, né? E evoluir sempre, fazer o bem a todos, procurar estudar as leis de Deus. Tudo isso transforma a vida de qualquer pessoa numa verdadeira enciclopédia de sabedoria e amor. É o que eu falei, nós vamos ter os conhecimentos, colocar em prática e vamos evoluir, fazendo sempre o bem. Por outro lado, distanciar-se desses propósitos faz qualquer um se tornar uma criatura infeliz, desajustada, muitas vezes derrapando nas doenças de vários tipos, na drogadição, nos vícios em geral, porque você não acredita que a vida continua. Então você não tem um propósito de melhorar. Vai tudo acabar no túmulo, para que eu vou me esforçar para ser melhor? Mas você tendo essa certeza que a vida continua, você vai querer sempre ser melhor, mais feliz. Então você vai agir de acordo com isso. No seu livro Chico Xavier, Luz em Nossas Vidas, já citado, Nena Galves relata um diálogo em Chico Xavier e pesquisador indiano, Ramendra Nath Banerjee, da qual extraímos a parte que diz respeito à reencarnação. Esse médico, ele catalogou 1.100 casos de pessoas que relataram suas reencarnações anteriores, foram pesquisar e foram constatadas que realmente eles viveram naquela época, daquela forma. Então o diálogo é assim, Banerjee fala, a reencarnação está quase voltando ao cristianismo outra vez. Um representante da igreja síria mandou a mim uma pessoa para verificar quando a reencarnação poderia ser restaurada no cristianismo. E o que o Chico responde? Eu não duvido que a igreja abrace esse valor. Maravilhoso. E Banerjee, o governo espanhol patrocinou um documentário a respeito das minhas pesquisas sobre reencarnação, o que mostra o interesse que esse assunto desperta. Esse documentário será exibido pela TV e se estima um público de 40 milhões de pessoas. Mas na Argentina e Portugal também se discute a respeito. E Chico responde, é interessante ouvir isso, porque a Espanha não parece estar tão avançada nesses assuntos. É formidável. Eu fico a me perguntar então, por que não se libera o culto geral das religiões nesses países? E o Banerjee fala, não é interessante, ainda mais com todo aquele saldo bancário, né? O interesse monetário, que ele está chamando a atenção aqui, mas isso a gente não discute. Chico Xavier fala, a algema pode ser de ouro, mas ainda é uma algema, não é? E o que Banerjee responde, há um grande interesse pela reencarnação também na Rússia. Eles acham a reencarnação cientificamente crível e que ocasionará um novo destino para a civilização. A parapsicologia e a reencarnação estão começando a entrar na moda lá. Então nós temos inúmeras comprovações, como eu falei no programa de ontem, sobre William Crookes, provando que a morte não existe. Falei até desse Banerjee, né? Dos seus pacientes, em que ele anotava tudo que eles falavam e eles conseguiram, então, realmente comprovar que essas pessoas viveram em outras reencarnações. Então, a crença, a certeza da reencarnação nos faz agir melhor.
nem que seja pelo medo, né, do futuro. Então, que a gente tem que ter certeza, a vida continua, a doutrina espírita veio matar a morte, então, se nós quisermos realmente progredir, vamos fazer o bem. Fazer o bem sempre, sem ter que esperar recompensa alguma. Essa recompensa vem na vida futura, no mundo espiritual. Meus queridos irmãos, o assunto é muito importante, mas deixaremos para o programa de amanhã. Vamos agora para o nosso intervalo musical e a seguir a nossa oração final. Apressada avaliação. Conta-se que um açougueiro atendia suas atividades habituais quando adentrou o estabelecimento um cachorro. Ele se preparou para enxotá-lo, quando percebeu que o animal trazia um saco à boca. Verificou que dentro do saco havia um bilhete. Atendeu o que estava ali escrito, devolvendo ao cão o saco com carne bem acondicionada e troco dos valores que encontrara. O animal com o saco à boca saiu tranquilamente do açougue e foi andando pela calçada. O açougueiro ficou intrigado. De quem seria aquele cão tão bem treinado? Resolveu segui-lo. O cão chegou na esquina, levantou-se das patas traseiras e apertou o botão do semáforo para a travessia de pedestres, parando o trânsito de veículos. Então atravessou a rua na faixa de pedestres. Mais adiante, outro semáforo estava vermelho e o cão parou. Quando o sinal ficou verde, o cão atravessou a rua. Chegou a um ponto de ônibus e esperou. Quando o primeiro ônibus parou, o cão olhou para o letreiro e não entrou. Quando outro ônibus parou, um pouco depois, o animal voltou a olhar o letreiro. Dessa vez, entrou e ficou perto da porta, acompanhando o trajeto com atenção. O homem do açougue estava perplexo. Nunca vira nada igual. Depois de várias quadras, o cão desceu do ônibus e andou um pequeno trecho. Frente a uma casa, abriu o pequeno portão e entrou. Parou frente à porta e começou a bater com a cabeça na madeira. Depois, foi à janela e tornou a bater a cabeça contra o vidro várias vezes. Finalmente a porta se abriu. Um homem grande e zangado veio para fora e começou a agredir o cão, chamando-o de bobão, inútil, traste. O açougueiro não aguentou. Deteve a agressão e falou ao dono do cão: "Que é isto? Você tem um animal extraordinário, treinado, inteligente, e o agride desta maneira?" "Inteligente?" gritou o dono. "Ele é um tonto. Já falei 1 milhão de vezes, e este inútil vive esquecendo de levar a chave da porta." Naturalmente, o conto é fictício. Pode levar ao riso, ou podemos parar um momento e reflexionar. Quantas vezes agimos como o dono desse cão? As pessoas nos servem, nos agradam, e nós só reclamamos. Reclamamos da mãe que não nos preparou a sobremesa que pedimos, e esquecemos de agradecer a roupa limpa, impecável, no armário, os pratos preparados com esmero, as frutas, o suco, o cereal no café da manhã. Reclamamos dos pais que não entendem nossos sonhos, nosso papo, nossa turma legal. E não lembramos dos braços que nos carregaram depois das brincadeiras na praia, das horas exaustivas de trabalho deles para nos garantir a escola, o lazer, as viagens. Reclamamos do funcionário que não atendeu uma ordem em todos os detalhes. Não lembramos das 1000 coisas que ele faz todos os dias, sem errar, diligente, atento, vendendo sempre muito bem o bom nome da nossa empresa. Reclamamos sempre, numa atitude tola, de quem não tem capacidade de avaliar o real valor dos que nos cercam. Pensemos nisso e tomemos ciência. Primeiro, de que por vezes nos tornamos pessoas um tanto desagradáveis com esse tipo de atitudes. Segundo, perguntemo-nos se nós mesmos faríamos melhor. É possível que a nossa incapacidade, preguiça ou acomodação nos digam que estamos reclamando de verdade por nos darmos conta de como somos dependentes dessas criaturas. Pensemos nisso e foquemos de forma diversa a nossa apressada e tola avaliação.
Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, devemos sempre alimentar o otimismo, enxergar o lado positivo até nossas provas mais difíceis na existência terrena. Se tudo o que passamos nos faz evoluir, até nossas expiações devem ser encaradas com bom ânimo, paciência e, acima de tudo, resignação. Então, meus queridos, as provas são necessárias para a nossa aprendizagem, as expiações para os erros de ontem. Sabedores de tudo isso, vamos cultivar em nós a paciência e sermos resignados diante das provações. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Minha querida irmã Isa Rita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Pedimos a Deus, neste momento, que traga paz para nós, para cada um de nós, para o Brasil e para o mundo. Muita paz, meus irmãos. Uma boa noite para vocês, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos queridos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.